Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Queridos, eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade enorme com o esperar. Eu não gosto de ir no banco, ficar esperando na fila. Eu não gosto de ir no supermercado, ficar esperando na fila. Muitas das vezes eu preciso ir numa consulta médica e o médico marca as 2 horas, 10 para as 2 eu já estou lá. E depende do médico, você vai ser atendido 3h30, 4 horas da tarde. Não sou muito chegado a esperar, né? Quando você depende também de um transporte público e você precisa ficar esperando o ônibus. E aquele ônibus que era para passar tal horário, atrasa 10, 15, 20 minutos. Eu tenho uma dificuldade pessoal com o esperar. Só que muitas das vezes isso também acontece com relação a Deus. A gente ora, a gente busca, a gente fala com Deus, a gente apresenta a nossa questão diante de Deus, e Deus nos deixa esperando. E muitas das vezes nós não vamos ter as respostas que nós gostaríamos de ter também da parte de Deus. Então tem essas 2 condições no nosso relacionamento com Deus. A primeira é de esperar Deus responder, e muitas das vezes vai demorar. Outras vezes Deus vai responder, mas não da forma que eu quero, do jeitão que eu quero, mas Ele vai me responder de uma outra forma, totalmente diferente. Semana passada nós fomos agraciados com a palavra de Deus através do Edilson. O Edilson dividiu conosco uma experiência pessoal que ele passou. Os conflitos pessoais, as lutas deles, os momentos difíceis que a família dele vivenciou, e o quanto foi duro ficar esperando a ação de Deus naquela situação que ele estava vivendo. Na última pregação que eu falei a respeito do profeta Abacuque, nós vimos o distanciamento que o povo de Judá estava de Deus, e o processo de disciplina que Deus haveria de trazer àquele povo. Quando a gente estuda um pouquinho da história, a gente vê que Deus havia colocado a mão em Jerusalém, as tribos haviam se dividido, ficaram tribos em Jerusalém, o reino de Jerusalém e o reino de Judá. O reino de Judá continuava a parte fiel a Deus, a parte de Abraão, a parte de Isaac, a parte de Jacó. A descendência, a promessa estava na tribo de Judá, no povo que tinha ficado ali no reinado de Judá. Jerusalém tinha sido extirpado, o povo que se encontrava ali. Mas estava acontecendo com a tribo de Judá as mesmas coisas que haviam acontecido também com o reino de Jerusalém. Distanciamento de Deus. O povo tinha se esquecido de quem era Deus. E naquele momento, como nós já vimos, Deus vai enviar o império babilônico ou império caldeu, na pessoa de Nabucodonosor, para conquistar Judá. Deus vai disciplinar o povo dele, o povo de Judá, através da presença do império babilônico ou caldeu, como eram chamados. Os caldeus, eles eram truculentos, sanguinários, cruéis e desumanos. Eles abusavam das mulheres, estupravam as jovens, sem nenhum constrangimento. Passavam ao fio da espada velhos e crianças, sem nenhum remorso.
A gente vê isso no texto de Lamentações, no capítulo 2, versículo 21, no capítulo 4, versículo 5, no capítulo 5, versículo 11 até o versículo 18, a atitude dos caldeus. A palavra piedade não existia no dicionário desse povo. E Deus permite a ação desse povo maldoso, desse povo sanguinário contra Judá, por causa do seu distanciamento dos princípios das leis de Deus. Deus vai permitir isso. O povo de Judá, a gente vê, historicamente falando, que o povo de Judá levou uma vida totalmente decadente. Eles começaram a ser dominados pela violência, pela iniquidade, os fracos eram oprimidos pelos mais fortes, os relacionamentos estavam quebrados, era um povo egoísta onde cada um pensava em si, aonde os poderosos que deveriam ser bênção na vida do povo, começavam a ser torturadores dos seus próprios irmãos. E quando a gente chega no capítulo 2, tá? É interessante que esse capítulo 2 vai nos falar do Deus santo, do Deus zeloso, do Deus misericordioso, tá? Que vai usar esse ímpio povo caldeu para dar uma lição no povo de Judá. Mas no capítulo 2 a gente vai ver também que Deus vai tratar do povo caldeu. No capítulo 2 a gente vai ver, tá, algumas condenações, algumas marcas que Deus vai trazer sobre esse povo babilônico. Esse povo que se sentia, esse povo que se achava, esse povo que achava que era a última bolacha do pacote, esse povo que se achava que ninguém poderia fazer nada a eles, eles vão conhecer a mão do Todo-Poderoso. E é sobre isso que eu quero te falar nessa noite, nesse capítulo. A respeito de algumas marcas que Deus condena no povo caldeu, tá? No povo babilônico. Algumas marcas que essas pessoas tinham, que esse povo tinha. E que quando nós temos essas marcas na nossa existência, nós também não temos parte com Deus. Então deixa eu ler o texto contigo. Capítulo 2 de Abacuque diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se em tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Nem se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos te fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturada a bebida,
o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás fartos de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignominia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizestes dos animais ferozes te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mescla de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Iteleo, um comentarista, um teólogo, comentando esse texto, ele diz que se o povo de Deus pecar, ele deve esperar a disciplina, porque é assim que Deus diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 28. Ele diz também, se o povo de Deus é disciplinado pelos seus pecados, os inimigos de Deus não podem ter esperança de escapar do julgamento divino. Porque da mesma forma que Deus disciplina o seu povo, Deus também há de disciplinar o ímpio. E ele fala do texto de 1 Pedro, capítulo 17, versículo 18. Ele diz que Deus também pode lançar mão de instrumentos estranhos para disciplinar o seu próprio povo. Como nós estamos vendo no livro do profeta Abacuque, que Deus vai lançar mão do império babilônico, do império caldeu, para disciplinar o povo dele. E ele usa como exemplo o texto de Isaías, capítulo 10, versículo 5. Os homens ímpios e as nações que Deus empregar na execução de seus julgamentos, também não escaparão da responsabilidade das suas próprias ações. E ele termina dizendo que a exaltação de si mesmo é o último engano do coração dos tolos. Ele diz que o tolo acha que está ganhando, quando na verdade ele está perdendo. Queridos, diante desse conflito que nós vemos no capítulo 2 e no capítulo 1, Deus vai responder a oração do profeta Abacuque. E nos 5 primeiros versos, Deus vai dizer para Abacuque registrar em tábuas o que estava para vir, o que estava para acontecer, num lugar onde todos pudessem ver o juízo de Deus, tá, sobre Judá, o que aconteceria por causa da contaminação daquele povo. Quando a gente vai estudar um pouquinho historicamente, a gente vai ver que alguns textos antigos, eles eram escritos em grandes tabletes de barro, ou pedra, ou também de metal. E eles eram colocados em lugares altos, onde as pessoas passavam e as pessoas podiam ver o que estavam escrito. Tá? O texto original não fala para a gente, não dá essa ideia de um grande outdoor que a gente poderia usar, mas o texto nos diz que era tão grande esses pedaços de pedra, de metal, tá? Que chamavam a atenção de quem passava. Não tinha como você passar por ali e não perceber que havia algo escrito, que havia algo ali, tá? Para que as pessoas contemplassem naquele momento. O reverendo Hernandes, citando o James Waterfelling, ele sintetiza o capítulo 2, os 5 primeiros versos, dizendo para a gente que esses
versos vão falar de uma visão de Deus, fala no primeiros versículos de uma espera de uma resposta, no versículo de 2 a 3, uma visão revelada de Deus, e no versículo 4 e 5, fala a respeito de um contraste entre o soberbo e o justo. Vai falar do soberbo, do justo, tá? E também vai falar aqui o soberbo denominado como ímpio. A gente poderia usar como referência o Salmo 1. Feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E o Salmo 1, ele vai dar essa ideia. O Salmo 1 vai trabalhar a questão do justo e a questão do ímpio. O justo que já experimentou a graça, o justo que já experimentou o Senhor Jesus Cristo, o justo que tem uma nova vida, que foi transformado, regenerado, tá? Uma pessoa convertida, e o ímpio, que não tem Jesus e que quer viver do seu jeitão. O Dr. Heber Carlos de Campos Júnior, ele diz que o início da revelação de Deus mostra claramente que ele conhece aqueles que são ímpios e aqueles que são justos. O ímpio, nesse caso, desse texto que nós estamos lendo, tá, é representado pelos caldeus. Pelos caldeus. O ímpio, nesse caso, é soberbo, é arrogante, é alguém que confia em si mesmo. Em contrapartida, o justo, como nós vemos no versículo 4, é aquele que vive pela fé. O justo viverá pela fé. É a primeira vez que nós vamos ver essa expressão no livro de Abacuque. E depois nós vamos ver no final do 3º capítulo. E depois nós vamos ver nos escritos paulinos muito essa questão do justo vivendo pela fé. Paulo nos apresentando a sua teologia. O texto nos fala de fidelidade, não do povo. O texto não fala da fidelidade do povo de Judá. O texto não fala da fidelidade do povo caldeu. O texto não fala da fidelidade de um ou de dois. Mas o texto, o capítulo 2, vai falar da fidelidade de Deus. Da fidelidade daquele que a gente serve, daquele que a gente adora. Se Ele prometeu, é certo que Ele há de cumprir. Se Ele falou, é certo que há de se manifestar. Então o capítulo 2 vai falar para a gente dessa fidelidade do nosso Deus. E ele vai falar a respeito por que Deus condena as atitudes desse povo babilônico. Por que a mão de Deus haveria de vir sobre a vida desse povo? Por que a mão de Deus haveria de ser derramada, a ira de Deus haveria de acontecer nesse povo? É interessante que nesses 20 versos, a gente vai ver 5 vezes a expressão ai. 5 vezes. Mas eu quero colocar 6 vezes. Porque no versículo 4 e no versículo 5, nós não temos a expressão ai. Mas tem uma marca que Deus condena logo de cara esse povo babilônico. Tá? Olha o que diz o versículo 4, perdão. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A primeira coisa que a gente vê Deus condenando é a questão da soberba. A soberba, ela é uma afronta a Deus, porque ela rebaixa Deus. Ela rebaixa o Criador, ela rebaixa o mantenedor, ela rebaixa aquele que é o Deus da providência, e ela exalta a criatura. Quando nós somos soberbos, essa altivez tira Deus do centro e coloca-nos no centro que deveria ser Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. A Bíblia diz que Deus declara guerra contra o coração soberbo. E os caldeus, como nós vemos a história, o povo babilônico, como nós podemos ver a história no livro do profeta Jeremias, no livro de Daniel, no livro do profeta Isaías, tá? Nos profetas menores, nós vamos ver que esse povo era um povo que adorava a si mesmo.
Eles eram egocêntricos. O que importava era o seu poder, as suas conquistas. O Deus deles eram eles. Eles desprezavam o Deus vivo. Eles tratavam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como se fosse nada. A sua soberba tinha levado eles a um ego inchado. A soberba era tão grande que a ideia que o texto dá para a gente, que estava a ponto de explodir. Sabe quando você come bastante e não faz bem tudo aquilo que você comeu? E parece que você fica pesado e você diz assim, parece que eu vou explodir. O ego, a soberba do povo era dessa forma. Eles se achavam muito maiores do que as outras pessoas. E esse ego era inflamado, esse ego era inchado por causa das suas armas, por causa do seu poderio militar. Tinha se tornado o senhor do seu coração. Deus havia suscitado os caldeus para disciplinar o povo de Judá. Mas o que eles não sabiam, os caldeus, que eles seriam completamente extirpados e destruídos da face da terra. O que eles não sabiam, que por causa da soberba dele, que duraria pouco tempo, eles seriam destruídos pelo império medo-persa, que viria depois deles. O que eu quero que você guarde nessa noite: toma cuidado com a soberba no teu coração. A soberba é um bichinho pequeno e que vai ganhando a nossa mente, o nosso coração, e vai nos afastando de Deus. A gente vai se sentindo. A gente acha que as coisas não funcionam se não for através da gente. A gente se sente insubstituível. O ego nosso vai aumentando. Só eu sei fazer. Só eu. Só eu. Só eu. Meu querido, Deus condena a soberba. Mas uma segunda coisa que Deus condena está lá no versículo 6. Até o verso de número 8. O Deus que a gente serve, o Deus que a gente adora, Ele também condena a avareza. E a avareza aqui também poderia ser traduzida como ganância. A Babilônia, ela era conhecida por roubar, por extorquir todas as nações que ela conquistava. Ela se gabava da sua riqueza, que não era fruto de um trabalho, que não era fruto de uma dedicação, que não era fruto de projetos bem estruturados, mas eram frutos de roubos. Jeremias, no capítulo 52, versículo 17 até o versículo 23, diz que os caldeus, os babilônicos, haviam roubado todos os objetos valiosos que haviam no templo de Jerusalém. E quando eles não roubavam, e eles conquistavam algumas cidades, essas cidades também eram obrigadas a pagarem altos impostos. Muitas das vezes eles extorquiam dos pobres, dos necessitados. Eles eram gananciosos. Alguns historiadores dizem que os seus depósitos eram enormes, eram cheios de bens. Eu estou tentando lembrar o nome daquele miserável lá que tem o tio Patinhas. O tio Patinhas mesmo, que é um miserável, que perde uma moeda e ele sai correndo atrás. Ele tem um monte, mas se perdeu uma, pelo amor de Deus. A ideia é mais ou menos essa do povo caldeu, do povo babilônico. Tá? Eles roubavam, eles eram cheios, eles saqueavam, eles tinham ganância, e essa ganância deles não tinha limite. Eles tinham uma fome insaciável. Eles queriam sempre mais, mais e mais.
Enriquecer-se com o que pertence aos outros, você sabia que é a quebra da lei divina? Porque nos 10 mandamentos diz assim: não furtarás. Não furtarás. O ambicioso, o egoísta, ele pensa que jamais ele vai ser apanhado pela justiça dos homens. A gente tem visto toda essa questão política de alguns governos. Pessoas que enriqueceram, explorando o pobre, explorando o necessitado, tirando do pobre, tirando do necessitado. E a gente tem visto aí pessoas presas. Aqueles que viviam em grandes mansões, hoje estão numa cela 2x2, 3x3, eu não sei o tamanho. Aqueles que tinham torneira de ouro, privadas de ouro, hoje estão desfrutando da sujeira de lugares como uma cadeia. A ideia que o texto está nos trazendo, tá? Que nós podemos até escapar da justiça dos homens, mas que aquele que é ganancioso, aquele que é avarento, jamais vai escapar da justiça divina. Ele pode se sentir seguro do seu crime, mas ele não está percebendo que ele está cavando a sua própria sepultura. Ele está lavrando a sua própria sentença de condenação. Deus condena aquele que é avarento, aquele que é ganancioso. E aí eu quero te dar também um outro conselho. Toma cuidado com o seu coração. Seja feliz com aquilo que Deus tem te dado. Valorize as pequenas conquistas. Valorize as pequenas coisas que Deus tem te presenteado. Não deixe o seu coração ser avarento. Não deixe o seu coração ser ganancioso. Não deixe o seu coração querer o que é do teu vizinho, o que é do outro que está do teu lado. Deus condena também essa atitude. Um outro ai que a gente vai ver do versículo 9 até o versículo 11 do capítulo 2 que Deus condena é a questão da injustiça. E aqui o enfoque é de corrupção, tá? No poder social, aqueles que estavam explorando o povo. Os caldeus tinham gerado um meio senso de segurança dos poderosos. A ideia que o texto está passando para a gente, que não havia ninguém para condenar aqueles que estavam à frente no governo, aqueles que ocupavam os grandes cargos, aqueles que ocupavam os destaques. Eles faziam o que eles queriam. Eles oprimiam os pobres, enquanto eles viviam do jeito deles. A visão que o profeta tem é que os bens adquiridos de maneira injusta, desonesta, estão debaixo de uma sentença condenatória de Deus. No versículo 9, Abacuque vai dizer isso. A ideia é que o desonesto pode parecer esperto, feliz e até vencedor, mas ele se encontra debaixo de uma sentença de maldição. O dinheiro muitas das vezes oferece para alguns a sensação de poder, mas a desonestidade, a exploração do próximo, a prática da injustiça, um dia ela vem à tona. Como diz o ditado, né? Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Dr. Eber, num livro chamado Triunfo da Fé, ele diz que quando nós temos essa atitude, nós estamos quebrando o 10º mandamento, que diz que nós não deveríamos desejar aquilo que é do próximo. Que esse ato é um ato de injustiça. O reverendo Hernandes, comentando esse texto, ele diz que a riqueza adquirida por instrumentos de corrupção traz vergonha. O desonesto peca contra Deus, violando a sua lei, peca contra o próximo, violando os seus direitos, e peca contra a sua própria alma, deixando-se corromper pela ganância. Deus condena a injustiça. Nós vivemos numa sociedade onde a injustiça tem sido vista com muita naturalidade. Muito comum. Muito comum. Infelizmente, muitas das vezes nós temos sido os praticantes dessa injustiça.
E aí, queridos, a gente precisa refletir um pouquinho também. A gente precisa tomar cuidado para não vivermos nessa prática de injustiça que tem sido apresentada para cada um de nós. A gente precisa tomar cuidado. Mas há uma outra condenação, a quarta condenação desse texto que Deus condena no povo caldeu, no povo babilônico, e que Deus diz para a gente também nessa noite. Ele condena a violência. E do verso 12 até o verso 14 nós vamos ver isso. Ele alerta para o fato de que a violência está quase se tornando normal no meio do povo. O povo caldeu, o matar já era normal, o estuprar já era normal, a violência já era normal. Eu não tenho esses dados, mas vai pesquisar, tá? Quantas mulheres são estupradas no estado de São Paulo por dia? Você vai ficar assustado. Eu não quero exagerar, mas eu acredito que em questão de minutos, mulheres são violentadas. Eu tenho ficado assustado também aqui na nossa cidade. Eu não sei te dizer quantos assassinatos nós já tivemos esse ano. Mas, queridos, toda semana tem 1, 2. E os casos mais assustadores, as histórias mais estranhas, a violência onde nós estamos inseridos. A ideia que o texto está passando para a gente, que essa violência no meio babilônico tinha se tornado lazer. Como havia se animais simplesmente para ver os animais comendo os cristãos. Quando os cristãos também eram colocados na entrada de Roma, eram acendidos como tochas vivas, e as pessoas ficavam contemplando esse ato. A ideia do texto é essa, que a violência era tanto no Império Babilônico, que eles tratavam isso com prazer. Você já viu os filmes de ação nossos hoje? Nossos filmes de ação dão ibope porque são encharcados de sangue. De vez em quando eu fico assustado com os filmes. Parece que o filme vai acabar por falta de personagem. Já matado todo mundo. Os jogos infantis. E aí de vez em quando a gente vê um louco entrando no cinema, matando trocentos. Mas olha os jogos que estão sendo desenvolvidos. Eu lembro quando o Vaguinho era mais novo, tinha um jogo, e quando eu cheguei em casa, eu falei, como que é esse jogo? Ele disse assim, eu preciso matar o policial, eu preciso matar as pessoas que estão passando. Eu falei, pô, para, cara. Pô, para com esse negócio aí. Porque é isso que está incentivando a sociedade nos dias atuais. Violência. Violência atrás de violência. Então você toma cuidado em discutir no trânsito. Porque se você discutir no trânsito, é capaz do cara passar com o carro em cima de você. Eu estava vendo ontem, o rapaz chegou na casa dele com a moto, simplesmente desceu da moto, resolveu dar um tiro nele. É a violência. O herói é o Rambo. O herói não é o mocinho, mas o herói é o bandido. Eu vi o povo lá de casa, eu não assisti La Casa de Papel. E o povo comentando lá em casa, os caras são inteligentes, os caras não sei o quê, os caras... Não estou te falando nada, o que eu estou te falando, olha a inversão de valores. Nós invertemos os valores. O Império Babilônico
era dessa forma. Nossa sociedade, ela está embriagada de sangue. Abacuque se levanta para dizer que Deus julgará a violência e há de punir o povo. A Babilônia usou de violência para conquistar, para edificar o seu grande império, com sangue de inocentes. E eles vão passar pela mesma situação. Quando nós falamos de violência, nós podemos pensar no 6º mandamento, que diz para a gente que nós não devemos matar. Não matarás. Não matarás. Dr. Lloyd Jones, ele diz que os inimigos de Deus e do seu povo podem ser agressivos, tudo pode dar a entender que vão exterminar a igreja, mas certamente virá o dia em que, ao nome de Jesus, se dobrará todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus condena a violência. Mas há uma quinta coisa que Deus também condena, e que os versos 15 até o verso 17 vão nos mostrar. Deus condena a embriaguez. Após as vitórias do povo babilônico, era normal o exército e também o rei Nabucodonosor e seus grandes líderes fazerem banquetes. E esses se deixavam levar pelo álcool, tá? Alguns teólogos, em vez da palavra embriaguez, vão usar a palavra sedução para mostrar ou dar conotação de como eles eram seduzidos pelo álcool, tá? E como eles perdiam totalmente o pudor. Tá? O que o álcool faz quando alguém enche a cara? Você já viu valentão? Por causa de álcool? Fica valentão. O cara expõe a família, o cara expõe a esposa. Muitas das vezes a mulher expõe o marido, porque se tornou normal nos dias atuais essa coisa da embriaguez. Essa coisa da pessoa chegar, ela não consegue tomar um gole, tem que ser uma caixa. Tem que ser uma caixa. O povo babilônico era dessa forma. Os historiadores dizem que eles se deixavam levar tanto pela embriaguez que eles tinham relações sexuais na frente dos outros. Então eles faziam a festa, juntavam as mulheres ali, as escravas sexuais, e ali na frente de todo mundo eles mantinham as relações sexuais. Não se tinha pudor nenhum, não se tinha respeito nenhum. A exploração que existia naquele momento. E Deus condena a embriaguez. Trazendo para os nossos dias hoje, a embriaguez é um dos grandes males da nossa sociedade. A embriaguez tem destruído famílias. A embriaguez tem destruído cidades, nações. A palavra de Deus, ela adverte os prejuízos que a bebida forte pode trazer sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre a tua família. Quando a gente lê Provérbios capítulo 20, versículo 1, Provérbios 21, 17, Provérbios 23, 20, Provérbios 21, 23, 21, Provérbios 23, do 29 ao 35, Romanos capítulo 13, versículo 13, tá? Gálatas capítulo 5, verso 21, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7, tá? A embriaguez é a degradação moral de muitas pessoas. Muitas pessoas, por causa da embriaguez, se tornam condenadas por Deus. Quando a gente vai ler a história do povo babilônico, a gente vai ver que eles vão cair numa noite que o rei Belzazar, tá, estava bebendo junto com Nabucodonosor, e o império medo-persa vai tomar todo o povo caldeu e vai destruí-los.
Bebida em excesso destrói casa, destrói família, destrói relacionamentos, destrói pessoas. A última condenação que a Bíblia fala, está lá no verso 18 até o verso 20, e a gente termina o texto, é que Deus condena a idolatria. Idolatria é adorar a criatura em lugar do Criador. E lá em Romanos, Paulo censura isso no capítulo 1, verso 25. O propósito que eu e você fomos criados e colocados sobre a face da terra é para adorar a Deus, é para glorificar a Deus. E tem lugar ocupando o lugar de Deus. Eu não entendo nada dessas coisas, queridos. Tem coisas que eu sou um dinossauro e eu vou continuar sendo. De vez em quando eu vejo meus filhos conversando sobre essa questão de seguidores no Instagram. Porque fulano tem não sei quantos seguidores, ciclano tem não sei quantos seguidores. Daí esses dias atrás a Laurinha estava me falando de um artista, pai, o fulano, a fulana, nem lembro direito, tem 17 milhões de seguidores. Você viu quantas gentes sendo idolatradas aí fora? A idolatria é uma abominação contra Deus. O Henry Weisberg diz que os ídolos são substitutos mortos do Deus vivo. O ídolo não é nada. É pau, é pedra, é gesso, é material. Por conseguinte, a idolatria é o resultado de um entorpecimento da razão e de uma densa cegueira espiritual. Os homens adoram um Deus criado por eles mesmos, os homens se prostram diante de ídolos fabricados por eles mesmos, os ídolos são impotentes e desprovidos de vida e poder. O profeta Abacuque pergunta: que aproveita ao ídolo, visto o seu artífice o esculpiu? Nos dias atuais a gente tem muitos ídolos, muitos ídolos. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 18 diz que ao contrário, eles serão lançados no lago de fogo. Eu quero terminar dizendo a você que muitas das vezes nós temos ídolos que vão além da madeira, além do gesso, além do metal no nosso coração. Se a tua família é mais importante que Deus, toma cuidado. Se o teu carro é mais importante que Deus, se os teus bens são mais importantes que Deus, se a tua profissão é mais importante que Deus, você tirou Deus do centro e você colocou outras coisas. Deixa eu te dar uma escalinha. A Bíblia diz que eu devo buscar primeiro quem? Deus. Deus em primeiro lugar. Depois vem o resto. Depois vem a tua família. Depois vem a tua igreja. Depois vem os teus filhos, tá? Deus. 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 Deus condena, queridos, um monte de coisa, como nós vimos nessa noite no povo da Babilônia. E muitas dessas coisas que nós vimos, Deus condena na gente. Então eu gostaria que você fizesse uma leitura pessoal. O que está te impedindo de adorar a Deus de uma maneira sincera e verdadeira? O que está ocupando o lugar no teu coração que deveria ser somente Deus? Abacuque precisava escrever, me permita usar esse termo, um outdoor, para que o povo que passasse visse que eles tinham se distanciado de Deus, que Deus pesaria a mão sobre o povo babilônico, por causa da violência, da idolatria, da injustiça, da soberba e de tudo que foi te apresentado
nessa noite. Deus não tem parte com pessoas que tais coisas são constantes na vida deles. Tá? Não se permita ser dominado por esses sentimentos dentro de você. Vamos orar? Senhor, aquilo que o Senhor colocou na minha mente durante essa semana, eu exteriorizei para a tua igreja. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale a cada coração que está aqui na igreja e a cada vida que está nos ouvindo. Que o Senhor traga paz, refrigério para cada um. Fica conosco. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.